após 3 meses de estudos. Com o professor Hélio Couto. Esta voz que você ouve é gerada por inteligência artificial. Mas o que ela carrega é intensamente humano. Aqui não se fala de teorias distantes, mas de vivências profundas. De dores que se transformam em portais. De aprendizados que nascem do silêncio interior. A experiência que compartilho agora é real, única e intransferível porque só quem atravessa a própria sombra sabe o valor da luz. Foram 3 meses mergulhado nas palestras, cursos e conteúdos do professor Hélio Couto. E o que encontrei não foi apenas conhecimento, mas um chamado à expansão, uma quebra de paradigmas que me arrancou das certezas e me colocou diante do invisível. Prepare-se. Você está prestes a atravessar dimensões que não se enxergam com os olhos, mas que transformam tudo quando passam a ser sentidas com a alma. Quando a mente se abre, a realidade se transforma. Após 3 meses mergulhado nos estudos de Hélio Couto, percebi que não se tratava apenas de uma técnica ou teoria, era uma iniciação silenciosa a uma nova consciência. Comecei sem saber exatamente o que esperar, mas com o tempo, o que era invisível se tornou intensamente real. Comecei a entender a ressonância harmônica não como mágica, mas como física aplicada à alma. Dimensões, campos vibracionais, colapsos quânticos, tudo começou a ganhar corpo dentro da minha própria experiência. E com isso, uma transformação interna se iniciou. O ego começou a perder força, e as crenças limitantes começaram a desmoronar. Neste vídeo, compartilho as descobertas mais profundas dos meus primeiros 3 meses nessa jornada. Que cada palavra te inspire a seguir também pelo caminho do autoconhecimento e da liberdade vibracional. Primeiros impactos. Quando a realidade começa a responder diferente. Tudo muda quando você muda. Nos primeiros dias, parecia apenas mais um estudo interessante. Mas, de repente, comecei a perceber mudanças sutis ao meu redor. Pessoas, situações e até pequenos acontecimentos cotidianos pareciam ressoar de forma diferente. Me sentia mais consciente, mais sensível ao ambiente e aos pensamentos. Percebi que a vida respondia à minha frequência, não ao meu esforço. Hélio Couto ensina que somos emissores e receptores de informação o tempo todo. Com a ressonância, comecei a entender isso na prática. Meus pensamentos não eram apenas internos, eles moldavam o que acontecia fora. E quanto mais eu recebia as ondas, mais padrões internos vinham à tona. Era como se algo estivesse sendo reorganizado. O que antes parecia aleatório, agora tinha sentido. A vida começou a me mostrar que tudo é energia em movimento e que eu fazia parte do campo universal. O despertar começou não com grandes milagres, mas com pequenas certezas que brotavam de dentro para fora. Compreendendo a ressonância harmônica além da técnica. Não é mágica. É ciência vibracional aplicada. Ao estudar com mais profundidade, percebi que a ressonância harmônica não era algo místico, mas sim, uma aplicação direta das leis quânticas do universo. Ela funciona como um afinador de campo vibracional, reorganizando nossos registros internos. Hélio Couto explica que a ressonância atua no campo informacional da consciência. Ela emite pacotes de informação vibracional que tocam diretamente nos nossos traumas, bloqueios, memórias e heranças emocionais. E essa ação não é apenas energética, ela é neuroquímica, celular e comportamental. Comecei a perceber que minhas escolhas estavam mudando. Meus pensamentos se tornaram mais claros. A autossabotagem começou a perder força. E tudo isso sem esforço forçado, era como se uma nova inteligência estivesse emergindo em mim. A ressonância não muda o mundo fora. Ela muda o seu mundo interno e isso muda tudo. Descobrindo as dimensões. Muito além do que os olhos podem ver. Você vive em várias realidades, mesmo sem saber. Comecei a estudar as múltiplas dimensões e percebi que a realidade é muito maior do que parece. Hélio fala que vivemos entre dimensões e que a ressonância atua em todas elas. Mas o que isso significa, na prática? Comecei a ter sonhos lúcidos. Intuições que pareciam vir de lugares que não eram daqui. Momentos de déjà vu e sensações inexplicáveis de que algo em mim estava acessando outras camadas da existência. A física quântica já aponta que existem universos paralelos, multiversos e realidades que coexistem simultaneamente. E a ressonância é uma ponte entre esses estados vibracionais. Percebi que cada pensamento, emoção e intenção me sintonizava com uma versão de realidade. Existem realidades sutis esperando serem acessadas. Basta aprender a mudar a sua frequência.
A física quântica começa a fazer sentido. Dentro de mim. A física explica. O coração sente. Depois de estudar o experimento da dupla fenda, o entrelaçamento quântico e o colapso da função de onda, entendi. A realidade depende do observador. E a consciência é parte ativa da criação. Cortando a linguagem técnica, percebi o essencial. O que você sente, pensa e acredita interfere diretamente na matéria. A energia segue a intenção. E isso muda tudo. Comecei a aplicar esse entendimento em cada pequena ação da minha vida. Parei de agir no automático. Comecei a respirar antes de reagir. Passei a observar, a escolher com presença. E as respostas da vida se tornaram mais suaves. A física quântica deixa de ser teoria quando você percebe que é um campo vivo, dentro de você, começando a identificar e dissolver crenças limitantes. A prisão mais forte é aquela que você não vê. Aos poucos, percebi que o que mais me limitava não eram os outros, nem as circunstâncias, eram minhas crenças. Crenças como: eu não sou capaz. Não mereço. É difícil. Não vai dar certo. Crenças herdadas, implantadas, inconscientes. Com os relatórios da ressonância, comecei a ver esses padrões com clareza. Eles estavam em mim, repetindo decisões e atraindo experiências. E à medida que eu reconhecia cada crença, algo dentro de mim se libertava. Era como soltar uma amarra invisível. A leveza vinha. E com ela, a coragem para tentar algo novo. O que antes parecia impossível, agora era apenas uma escolha vibracional. Eliminar crenças não é apagar pensamentos, é ressignificar a raiz deles. E isso muda a vida. O ego começa a perder força. A consciência começa a florescer. Quem sou eu além do que eu sempre fui? O ego é mestre em se esconder. Ele se veste de orgulho, medo, comparação, perfeccionismo. Nos primeiros meses, resisti. Queria entender tudo. Controlar tudo. Mas a ressonância não responde ao ego, ela o expõe. Comecei a ver meus padrões egóicos com clareza. A necessidade de aprovação. A busca por controle. A dificuldade de confiar. Tudo veio à tona. Mas, com isso, nasceu a compaixão. Compreendi que o ego não é inimigo, é uma estrutura que precisa ser transcendida. E só com consciência e prática diária isso é possível. A consciência não anula o ego. Ela apenas o recoloca no lugar certo como servo, e não senhor. Praticar a ressonância na vida real. A teoria vira caminho. Conhecimento sem prática é ilusão sofisticada. Com o tempo, percebi que a ressonância harmônica não é sobre esperar mudanças, é sobre vivê-las. É fácil estudar. É mais desafiador viver com coerência. Comecei a aplicar o que aprendi nos relacionamentos, no trabalho, nas decisões. Escolher o silêncio ao invés da reação. Dar amor ao invés de julgamento. Observar sem precisar controlar. Cada ação passou a ser um ato de presença. Estou consciente. E isso faz toda a diferença. Praticar a ressonância é alinhar intenção, pensamento, emoção e atitude. E isso muda o mundo de dentro para fora. O universo não muda por você. Ele muda com você. 3 meses se passaram e eu não sou mais a mesma. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque eu estou mais inteira. Hélio Couto me mostrou que a realidade é energia em ressonância. E agora, começo a me lembrar de quem realmente sou. Um co-criador desperto em um universo inteligente. Para saber mais sobre as palestras, acesse o site oficial do Hélio Couto e assista às palestras. Gostou? Curte, compartilhe, comente.